Voltamos com as nossas teorias administrativas. Aí você está pensando aí, Jesus, Senhor, pelo amor de Deus, isso não acaba? Tá acabando, tá? Digamos que estamos na metade das teorias administrativas, ok? Vamos acabar, vamos acabar. Vem comigo. Teoria sistêmica agora é a nossa próxima matéria. Vamos lá? Então, abordagem sistêmica da administração. Tópico amplamente cobrado, portanto, olha, por favor, atenção, perigo, sempre cai, sempre cai, sempre cai, tá? Já foi tema de redação, inclusive, tudo bem? Foi tema do concurso do, deixa eu ver se eu lembro, ICMBio, cargo de técnico do Instituto Chico Mendes, ok? Um lugar legal de se trabalhar aqui em Brasília, ok? Vamos lá. A abordagem ou teoria sistêmica vai marcar um importante avanço na teoria da administração, ok? É a partir dessa teoria que a gente passa a considerar aquilo que é visão de sistema fechado e aquilo que é visão de sistema aberto e reclassificar aquelas teorias lá que eu falei para vocês que tinham visão de sistema fechado, depois sistema aberto, foi a partir dessa noção, ok? Então aqui a gente vai ter também uma comparação muito boa feita entre a abordagem clássica e a sistêmica. E é importante que você entenda que a teoria sistêmica é decorrência até da teoria estruturalista, né? É uma ampliação do seu objeto de análise, ok? E aí, de novo, como eu falei para vocês, uma vez que abriu, nunca mais fecha. E além disso, sempre vamos conciliar o aspecto formal e o aspecto informal nas teorias administrativas, ok? Então vamos começar pelo contraste. Eu adoro isso que o Chiavenato faz. E minha base para ensinar vocês nesse tópico do edital, basicamente é da Alberto Chiavenato no livro Introdução à Teoria Geral de Administração, tá? Inclusive, se quiser se aprofundar ainda mais profundo do que eu estou fazendo com vocês, leia esse livro de 400 páginas. Não faça isso, aqui está suficiente, tá? Vem comigo. Então a gente tem a abordagem clássica de administração e a abordagem sistêmica e esse contraponto que se faz entre ambas. Primeira característica da abordagem clássica que vai se contrapor à sistêmica: reducionismo e expansionismo. Vamos lá, vem cá comigo, olha para mim. O que seria o reducionismo? Para a abordagem clássica de administração, a gente enfatizava a organização por dentro e somente algum aspecto dela. Por exemplo, Taylor estudou a fundo as tarefas e a preocupação dele só repousava sobre as tarefas. Aí, em decorrência da tarefa, é que ele pensou no estudo dos tempos e dos movimentos, da fadiga humana, pensou aí em todo o the best way, que é a melhor maneira de fazer as coisas, e seus princípios desdobram-se daí. Então ele só enfatizou a tarefa, ele tinha uma visão muito reduzida da organização, como se a organização fosse só um sistema de tarefas, quando na verdade a organização é muito mais. Mesmo Fayol também teve uma visão reducionista da organização, porque ele só estudava a organização por dentro, seus conceitos formais. Agora vamos lá para o expansionismo, que é inerente à sistêmica. A sistêmica parte da premissa de que todo sistema é complexo e que todo sistema também é aberto. Portanto, ele estuda a inter-relação entre as partes e também a inter-relação entre as partes e o todo e ao ambiente também, em relação ao ambiente organizacional em que a organização está inserida, tá? Então, a gente vai ter aqui, segundo essa ideia do expansionismo, tá? Que todo sistema é aberto e complexo. Todo sistema é aberto e complexo, ok? Daí, na abordagem clássica, a gente vai ter um pensamento analítico, aqui a gente vai ter um pensamento sintético. Professor, não é o contrário, não. Vamos lá. Nas minhas aulas presenciais, eu sempre chego em sala quando vou falar disso e pergunto: gente, quem tem pensamento analítico? A abordagem clássica ou a sistêmica? Geral fala o que para mim? Ah, quem tem pensamento analítico é a sistêmica, porque faz muita análise. Nada a ver, tá? Vamos entender isso. Olha como é que isso se encaixa na teoria administrativa. Na abordagem clássica, pegando em especial a científica Taylor pegou uma tarefa, decompôs em minúcias, depois de dizer
Cada unidadezinha da tarefa, ele foi lá e aplicou um estudo dos tempos, dos movimentos, da fadiga humana, selecionou a pessoa para trabalhar naquela tarefa, treinou a pessoa para trabalhar naquela tarefa, deu as condições elementares para ele trabalhar, tanto ambientais quanto os utensílios a serem utilizados. Isso é ser sintético ou isso é ser analítico? Analítico. Ele pegou uma parte da organização, porque é reducionista, e estudou essa parte a fundo, com uma profunda análise. Então, o pensamento analítico é da clássica. Agora, vamos lá para o pensamento sintético. Quando a gente estuda a dinâmica das organizações, ainda que a gente diga que elas são complexas na teoria sistêmica, a gente vai estudar as organizações de modo simplificado, sintetizando tudo o que uma organização é, tudo que tem de comum entre essas organizações por meio de modelos. Modelos são representações da realidade para torná-las inteligíveis. Essas realidades ficam assim mais compreensíveis quando a gente transcreve em modelos. Por exemplo, o modelo atômico de Bohr, aquele modelo da uva passa, sabe? Que você estuda lá na física. Ah, professor, pelo amor de Deus, não mete isso agora não. Vou meter sim. Vou meter a física na parada. E aí o que acontece? Ele é um modelo simplificado do que é realmente a realidade. Então ele vai fazer uma síntese de algo que é complexo, ok? Considerando vários elementos ao mesmo tempo e não só um pedaço dele. Então a clássica é analítica, a sistêmica é sintética, por favor. Vamos lá. Quando a gente tem a abordagem sistêmica, a gente fala em sistemas mecânicos, o mecanicismo, que é o pensamento linear. É o pensamento cartesiano. É uma visão mais positivista da organização, até porque aqui na abordagem clássica, a grande ênfase era a engenharia. Eram engenheiros pensando na melhor forma de fazer as coisas. Aqui a gente vai ter a teleologia. Gente, olha o que é a teleologia. A teleologia é aquela ciência que estuda Deus. Não é teologia, é teleologia. A teleologia vai estudar as relações arbitrárias para o alcance dos objetivos que se quer alcançar. Nada é absoluto. Você pode, por vias diferentes, chegar a um mesmo resultado. Você tem probabilidade de ocorrência de eventos, você não tem certeza. Você não tem relações diretas de causa e efeito, ok? Isso já caiu bastante. E quando cai, as pessoas erram, porque é uma questão bem conceitual mesmo. Para o pensamento clássico, a gente tinha relações diretas de causa e efeito. Para todo antecedente, tem um consequente necessário. Para o pensamento teleológico, não. A gente tem várias possibilidades em razão de um antecedente, ok? Você não tem um correspondente exato, que é antecedente ou até consequente, ou seja, causa e efeito. As relações são arbitrárias, porque os sistemas eles são complexos, o comportamento é complexo. Quer ver? Vamos pensar em nós mesmos. Nós somos indivíduos complexos. Cada pessoa tem a mesma constituição, mas o que faz de mim, a mim. O que faz de você, você. A sua individualidade, a sua característica, porque nós temos o mesmo aparelho corporal. Mas o que faz da gente diferente? Vamos entrar aí numa discussão metafísica, filosófica acerca da vida, da alma, do espírito, da psique, né? Tantas coisas podem ser levantadas, porque o homem é complexo, assim como as organizações também são. Portanto, de um pensamento mecânico, a gente vai para um pensamento teleológico. Ok, gente? Que estuda essas relações arbitrárias que levam aos resultados que se espera. Então, enfim, a gente vai ter na teleologia o respaldo de que precisa para justificar tudo da teoria sistêmica de administração. Vamos lá, vamos entender o que é sistema? Então, decompondo para você entender. Um sistema é um conjunto de elementos, partes ou ainda subsistemas, tá? Pra você entender que aí são as expressões que as bancas costumam cobrar. Todas essas partes ou subsistemas estão interrelacionados, ou seja, o sistema age pelo conjunto das partes. Quer ver? Vamos entender isso aqui. O comportamento de um sistema é compreendido pelas relações de interdependência entre as partes.
Então, normalmente quando você mexe em uma parte do sistema, num subsistema, ou num elemento ou componente, isso vai gerar reflexo no sistema organizacional inteiro. Então a influência é recíproca, um atua com interdependência do outro. E aí, gente, eu vou fazer alusão ao nosso corpo. Por que eu vou fazer alusão ao nosso corpo? O principal representante dessa teoria é um cara chamado von Bertalanffy, um biólogo alemão. Esse biólogo compara a todo tempo as organizações com organismos vivos, porque essa teoria vai beber de diversas fontes, ok? E aí von Bertalanffy vai nos ensinar vários conceitos que são das organizações, mas que também são considerados em organismos vivos. Ele vai contrapor sempre esses elementos. Então vamos pensar que a gente é uma organização, nós que somos organismos vivos, né? E a gente tem aqui coração, baço, fígado, todos os sistemas, né? Sistema respiratório, excretório, digestório, todos os sistemas estão em conjunto. E eles atuam de modo orquestrado. Gente, se o coração para, por melhor que esteja seu fígado, ele vai pro saco. E se seu fígado estiver ruim, um dia quem para é teu coração, capeta. Para de beber, capeta. Então a gente tem esse interrelacionamento entre as partes. Aí você sai na sexta, exagera, toma todas. Chega no sábado, tu tá uma miséria de pessoa. Porque você tá se arrastando pela vida. Todo o corpo padece quando o fígado adoece, né? E é bem assim que acontece, tá bom? Então, a gente vai ter essa relação entre as partes e todo o sistema com seus elementos atuam formando uma atividade. E sempre, então, a gente vai ter um processamento aqui, ó. Um processamento é um conjunto de atividades que as partes fazem para atingir um objetivo ou gerar resultado, porque todo sistema tem um propósito. E ele vai operar sobre dados, energia, matéria e vai fornecer informação, energia, matéria. Então, a todo tempo, a gente está trabalhando com transformação de energia. E a gente pode até falar, gente, olha só que interessante, da lei de conservação das massas de Lavoisier, que fala, né, que nada se cria, tudo se copia. Mentira, isso quem falou foi o Chacrinha, tá? Nada se cria, tudo se transforma. A gente está o tempo inteiro falando de transformação de energia. Isso tem a ver com a lei de conservação das massas de Lavoisier. Então a energia está sendo renovada, transformada. Você usa energia de entrada, que gera energia de saída, e a gente está num constante fluxo de energia e troca de vibrações com o universo. É isso que a gente tem no pensamento sistêmico. Vamos entender o modelo? O modelo é o que mesmo? A simplificação da realidade. Vem entender o modelo sistêmico comigo, olha lá. Então aqui eu tenho um sistema. Esse sistema está dentro de um macrosistema. Ou seja, é só essa organização aqui que a gente vai ter? Não, tem várias outras aqui, ó. Várias outras com suas partezinhas aqui, ó. Várias outras, várias outras, várias outras. Mas vamos considerar esse sistema organizacional aqui. Então, esse sistema organizacional, esse que eu vou analisar, vou até apagar aqui para não atrapalhar, ele é composto por vários subsistemas, que são, portanto, interdependentes. Que nomes, quais são, quantos são, onde vivem, o que comem, como se reproduzem? Não sei, mas a gente tem vários subsistemas dentro de um sistema maior. Para esse sistema funcionar, por meio das partes interrelacionadas, ele precisa de dados de entrada, que são energias e informações que a gente utiliza, que você vai chamar de inputs. Os inputs são a energia necessária para que as atividades ocorram por meio do conjunto interrelacionado das partes. Aqui dentro a gente vai ter os processadores, que são os throughputs. Puts, professor, pelo amor de Deus. Cai assim, tá? Então vou colocar bem bonitinho para vocês, que é o processamento de energia que a gente está fazendo, né? Aqui a gente tem entradas, inputs. Aqui a gente tem um processamento, que são os throughputs. E aqui a gente tem as saídas, que é o que a gente gera, os outputs. As saídas, que é energia, informação, matéria que a gente devolve para o ambiente. Então toda organização está inserida em um ambiente. Então ela está aqui. Ela está no seu ambiente, que tem outras organizações ao redor, claro. E aí o que acontece? Quando a organização
tira do ambiente os seus inputs, a sua energia, ocorre um processo que a gente chama de importação de energia. Quando a gente pega essa energia de entrada, coloca no sistema, a gente faz uma transformação de energia nesse sistema. E quando a gente pega e devolve em produtos, resultados, serviços, que são as saídas, a gente tem de novo para o ambiente a renovação da energia, que é a sua exportação de energia. E esses mecanismos são básicos de toda e qualquer organização, ok? Então, gente, isso é a dinâmica de um sistema. E sistemas são complexos, mas podem ser representados por esse modelo. Por exemplo, no judiciário, o que precisa de input para que eles gerem um conjunto de atividades para ter uma sentença, que é o propósito é proferir sentenças. O propósito do sistema é atingir fins. O propósito do sistema não é trabalhar e gastar energia. O propósito do sistema está no output. Não está nem no input e nem no throughput. O propósito do sistema está no output. Put que pariu, né? Quanto put? Então, input é a entrada. No meio eu tenho o processamento, que é o throughput. E lá na ponta eu tenho o output, que é o propósito do sistema. Então, a gente vai consumir essa energia. Então, no judiciário, fiz uma demanda, reduziu a termo, foi para o setor de distribuição, autuação, quer dizer, protocolou, foi para a distribuição, caiu num cartório, cada um faz todas as atividades, chega no juiz, juiz decide, profere a sentença. O propósito é proferir aquela sentença, mas olha quanta coisa aconteceu entre a energia de entrada e a energia de saída, ok? É isso que você tem que considerar, é assim que qualquer sistema funciona. Eu posso explicar a dinâmica de todo e qualquer sistema assim, ainda que cada sistema seja diferente um do outro, eles têm esse comportamento, ok? Isso é o pensamento sistêmico. Lembrando que são partes que formam o todo organizacional, que estão em constante interação com o ambiente, considerando também que essas partes estão interrelacionadas, usando energia para executar tarefas e produzir resultados. Isso é o pensamento sistêmico, ok? Então é a visão do sistema aberto. Características do sistema, vamos lá. Primeira característica, propósito ou objetivo. Todo sistema possui uma finalidade, que é atingir resultados. Isso ficou feio, deixa eu apagar. Atingir resultados. Isso é o propósito de todo e qualquer sistema. Isso está focado em quê, gente? No output. Globalismo ou totalidade. O que é isso? O sistema atua pelo conjunto de suas partes. O sistema atua pelo conjunto de suas partes. Então, olha aqui para mim. Quando eu falo do sistema, então, e é até importante que vocês lembrem, quando eu falo visão sistêmica, é o mesmo, é equivalente a dizer sistema aberto, visão de sistema aberto. Ou seja, o sistema aberto é aquele que todas as partes ou componentes ou elementos estão em constante interação. São interdependentes e interagentes. E essas partes todas formam uma unidade que estão em constante troca também com o ambiente. Mas o que é o princípio da totalidade? A organização atua pelo conjunto de todas as suas partes que formam uma unidade organizacional. Beleza. Tipos de sistema. Quando a gente fala de sistema, eles podem ser concretos ou abstratos. Quando eu falo de sistema concreto, gente, eu estou falando, e eu vou ter influência da cibernética e da informática também, eu tenho aí a questão do hardware. Quando eu falo de sistemas abstratos, eu estou falando do software. Então é como um computador. O computador, gente, ele opera por meio, né, da máquina em si, mas se você não tiver um sistema operacional, que é a parte como se fosse o conceitual, ele não vai funcionar muito bem. É igual a organização. A organização é um conjunto de tarefas, de cargos, de posições formais ocupadas, que seria o hardware. Só que ela precisa do conhecimento, da habilidade das pessoas, das competências, das destrezas. Precisa do capital humano, de suas aspirações, motivações,
para funcionar. Então, toda organização tem um elemento que é mais técnico e tem um elemento que é mais social, que seria equivalente ao hardware e ao software. Aí, sistema mais concreto, sistema mais abstrato. Além disso, quanto à natureza, a gente pode considerar um sistema em fechado ou aberto. Sistema fechado é o mesmo que sistema mecânico. Sistema aberto é o mesmo que sistema orgânico. Sistema mecânico, ele é burocrático. E o sistema aberto, ele é adocrático. Uma adocracia é o contrário da burocracia, ok? Bom, vamos lá. Todos os sistemas possuem parâmetros. Caso caia na prova, eles perguntaram isso na discursiva, quais são os parâmetros ou componentes do sistema. Você precisa reconhecer muito bem quais são os parâmetros existentes em todo e qualquer sistema. Vem comigo. São os inputs, que são as entradas ou insumos, que nada mais, nada menos é o que? Energia de entrada para o sistema funcionar. Saída, produto ou resultado, que é o output, que também é uma energia que a gente devolve para o ambiente. Processamento ou processador, que é o throughput, que é o conjunto de atividades que a gente desenvolve lá no meio para produzir os fins. E retroação ou retroalimentação, que é o feedback, que propicia para a gente a melhoria do sistema. E todo sistema está dentro de um ambiente, que é o contexto. Lembrando que esse ambiente também tem o quê, gente? A sua várias outras organizações. E aí eu vou voltar um slide aqui para explicar um negócio para vocês. Olha só. Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho, mais explicadinho. Deixa eu apagar tudo. Então, olha só, aqui eles falaram desses elementos aqui. Então, a entrada é a energia necessária. Perceba que a gente está trabalhando aqui com dados. Quando os dados são processados, ele vira informação. Sempre é energia, tá? Só que o que acontece? Quando eu utilizo uma saída, que eu já aprendi como é que faz da melhor forma, como fonte para reiniciar o meu processamento dentro de um sistema, sabe o que eu ganho, gente? Eu ganho eficiência e melhoria por meio do feedback. Então agora eu não vou mais trabalhar com dado. Quando eu pego essa informação gerada e uso como base para reiniciar isso daqui, ó, aí eu consigo gerar todo o processamento, não mais com base em meros dados, mas em informação. Gente, isso é muito importante. Quando a gente consegue utilizar a informação daqui para retroalimentar e fazer melhor constantemente, a coisa, ó, evolui dá saltos. É você fazendo um concurso. A primeira prova você vai capenga, você se lasca todinho, você se quebra na pedra. E aí depois o que acontece? Você aprende que isso não funciona, isso daqui já é melhor. Você vai mudando as rotas, os caminhos e você vai fazendo até que você consiga o resultado tão esperado que é a tua nomeação. Que significa que agora a sua energia de entrada é boa. Você trabalha não enfiando dado para o seu processamento, mas informação consistente, filtrando aquilo que é bom, jogando aquilo que não presta fora, tá bom? É assim que funciona o comportamento de um sistema. Então vamos avançando aí. Características das organizações como sistemas abertos. Primeiro, o comportamento é probabilístico e nunca determinístico. Ele é não linear. Ou seja, o que é ser linear? Linear é isso aqui, ó. Linear é... Aqui eu tenho uma causa. Aqui eu tenho uma causa, vai ser gerado um efeito necessário. Toda vez que isso acontece, isso daqui acontece. Então, esse é o antecedente, esse é o consequente. Não linear seria assim, ó. Aqui eu tenho até uma causa, né? E eu posso ter ainda várias causas para o mesmo efeito. Aí eu tenho os vários efeitos gerados, que podem ser os mais diversos possíveis. E eu ainda tenho isso daqui, ó. Eu posso ter isso aqui, ó. Causas, causa, causa, causa. E aí eu tenho aqui, ó. Todas as causas gerando o mesmo efeito. Posso ter isso também.
Porque isso daqui é probabilístico e não determinístico, porque os sistemas são complexos. Isso é a ideia da complexidade, tá? Ideia da complexidade. As organizações como partes de uma sociedade maior. Então aqui, ó, aqui eu tenho um sistema, depois eu tenho um macrosistema, daqui eu tenho um ecossistema, e eu vou girando, girando e nunca acaba, que é o pensamento expansionista. Pensamento expansionista. Agora vamos lá, gente. Propriedade do sistema, a homeostase ou estado firme. Olha para mim. Olha para mim. O que é a homeostasia? Gente, como eu falei, a gente vai ter a visão de um biólogo alemão chamado von Bertalanffy. Deixa eu até escrever o nome dele aqui para vocês, ó. É um biólogo, o principal representante dessa teoria é um biólogo chamado von Bertalanffy. Von Bertalanffy. Nossa, ficou horrível. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Von Bertalanffy. 2 Fs. Então, von Bertalanffy vai dizer o seguinte, olha só. Ele vai beber de diversas fontes, da química, da física, da biologia, da matemática, da cibernética. Várias áreas vão influenciar essa teoria. E aí ele vai dizer o seguinte. As organizações sobrevivem em um estado de consistência firme, tá? Num equilíbrio homeostático. O que seria esse equilíbrio homeostático? É assim, você tem aqui do lado de fora o pau quebrando, mas a sua organização dentro consegue manter a consistência, o estado firme. Isso é homeostasia. Mesmo em condições adversas, a organização consegue manter a consistência interna. Isso é a homeostasia. Um exemplo que se dá é o seguinte, quando você pensa em regulação homeostática, você pensa, por exemplo, o seu corpo. O seu corpo ele tem uma dada temperatura e ela não oscila. Por mais que o ar-condicionado esteja muito frio, muito quente, as condições climáticas muito variáveis, a tendência é seu corpo manter um estado firme, que é o equilíbrio da temperatura corpórea. Quando você muda o ar-condicionado, a sua temperatura corpórea não muda com o ar-condicionado não, viu? Não pense que é assim não, que se você me disser que isso está certo, eu te dou uma porrada. Porque senão, gente, você morreria. Qualquer variação para cima ou para baixo na nossa temperatura corpórea gera um mal-estar. Febre. Febre são 2 pontinhos. Um pontinho já é estado febril, um pontinho acima da temperatura normal do corpo, você já fica péssimo. Já tem a deterioração de proteínas e denaturação de proteínas e coisa do tipo. Então, isso é homeostasia. É quando a organização consegue manter a consistência firme e o equilíbrio interno, mesmo em condições adversas. Isso é o que busca toda e qualquer organização. E aí, quais são os componentes aí da homeostasia? Vamos lá? Primeiro, a unidirecionalidade. Ou seja, a gente tem que ter em vista o nosso propósito. Onde é que a gente quer chegar? E aí a gente tem um progresso em relação ao objetivo, porque as etapas vão se sucedendo, até chegar a um objetivo. Tá? Além disso, a gente sempre busca essa homeostasia ou o equilíbrio. Gente, toda vez que a organização entra em desordem, a tendência é que haja uma compensação interna para manter essa consistência. É o mesmo com a gente. Sempre que um organismo estranho adentra nosso organismo, o sistema todo se mobiliza para expulsar. É a mesma coisa com a organização, sempre visando ao equilíbrio, à homeostasia. E por fim, a questão da adaptabilidade. Gente, uma organização pode constantemente mudar sua constituição, seu ramo de atuação, seus objetivos, sua missão, sua estratégia para poder perdurar ao longo do tempo. Isso é uma característica ou propriedade de um sistema aberto, ok? Tá certo. Só que todo sistema atua com certas fronteiras ou limites. Ou seja, um sistema está dentro de um ambiente. Esse ambiente possui outras organizações e a gente tem um certo grau de permeabilidade às perturbações externas dentro desse sistema, porque há certos limites ou fronteiras de um sistema organizacional que precisam ser respeitados, onde uma começa, onde outra termina. Morfogênese, importante, mas eu vou falar no próximo bloco, porque senão vai ficar picado, ok? Daqui a pouco a gente retoma com mais conhecimento de pensamento sistêmico aí e de organizações enquanto sistema aberto. Até mais!